agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Graças a Deus, irmãos, nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Para nós, irmãos, que formamos a Igreja Batista Central do Cordeiro, é uma alegria poder iniciar mais um culto de celebração, poder ter vocês conosco, participando dessa celebração ao nome do Senhor nosso Deus. E hoje é um dia especial para nós que formamos essa igreja, porque, irmãos, há 11 anos atrás, Deus abriu essa porta aqui no bairro do Cordeiro. E hoje, irmãos, estamos aqui prestando esse culto, rendendo graças ao Senhor por essa oportunidade de completar, irmãos, mais um ano de existência aqui nessa comunidade, aqui junto aos irmãos que compõem, que formam esse bairro aqui no Cordeiro. Então, irmãos, desde já, eu quero dizer a todos os amados que a festa é sua, você que é a igreja do Senhor. O templo, irmãos, as paredes, eu costumo sempre dizer isso, eles são mais antigos do que a existência da igreja aqui em Cordeiro, tá certo? Então, quem completa, irmãos, aniversário somos nós, Esse ajuntamento, essa reunião de pessoas, irmãos, completa 11 anos aqui no bairro do Cordeiro. Por isso, irmãos, nesse instante, nós queremos orar. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor por mais um ano de existência dessa casa de oração. Orar pela tua vida, tá certo? E colocar esse culto, irmãos, nas mãos do Senhor, para que seja uma bênção, que tudo que venhamos fazer seja para a honra, glória e louvor do Senhor nosso Deus. Vamos orar nesse instante? Pai, em nome de Jesus, na tua presença, como igreja e como teu povo, nós queremos render graças e louvores ao teu santo nome pela tua fidelidade. Deus, a tua palavra diz que a tua bondade e a tua misericórdia se renova todos os dias, e nós somos frutos dessa graça e dessa misericórdia. Deus, recebe o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa os irmãos que vão participar conosco dessa programação, Senhor. Abençoa os irmãos que nos escutam em suas casas, meu Deus, mas que eles sejam muito abençoados e tocados pela tua presença. Permanece conosco ao longo dessa transmissão. Essa é minha súplica junto com teus filhos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, nesse instante nós queremos fazer a leitura da palavra do Senhor, tá certo? Salmo de número 92, Salmo 92. Enquanto você se encontra aí na sua Bíblia, você que pode estar com o texto sagrado aí nas tuas mãos, Salmo de número 92. Eu quero mais uma vez dizer a você que nos acompanha que você é muito bem-vindo, independente da sua igreja, da sua denominação, da sua religião.
Aqui, irmãos, é um culto de celebração ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, tá certo? E você é muito bem-vindo, né, para estar conosco aqui nessa noite de celebração ao Senhor nosso Deus, tá certo? Salmo de número 92, do versículo 1 ao 5, assim diz a palavra do Senhor. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Irmãos, nós somos frutos, né, desses propósitos de Deus. Estarmos, irmãos, né, aqui em Cordeiro, nesses 11 anos, com certeza, irmãos, é um projeto, é um propósito de Deus, tá certo? Ao longo, irmãos, da programação, nós vamos ouvir um pouco mais da história, né, da nossa igreja, da nossa congregação, mas nesse instante eu quero orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor, tá certo, pela leitura da palavra, e pedir, irmãos, que Ele venha, através do seu Santo Espírito, ministrar as suas verdades aos nossos corações. Então, feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nesse instante, ainda em Tua presença, através de orações, nós queremos render graças e louvores ao Senhor pelo texto sagrado que foi lido. Te pedir, Espírito Santo de Deus, que as Tuas verdades, que esse sentimento de louvor e gratidão possa ocupar a mente e o coração dos teus filhos, das pessoas que nos escutam. Bom é render graças ao Senhor. Bom é cantar louvores ao teu nome. Meu Deus, exaltar a tua grandeza, anunciar as tuas maravilhas. Deus, recebe mais uma vez, eu te peço, a gratidão do teu povo, permanece conosco. Essa é a nossa súplica no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, vamos ouvir, né, canções ao Senhor através, né, do Ministério de Louvor da nossa igreja, Bem-aventurados. Pai do Senhor, igreja, como é bom estarmos na presença do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, independente dessa quarentena, independente do distanciamento, mas que possamos continuar com a nossa união, possamos estar felizes, cada um com a vida do outro, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, que a igreja vem, amém? Destruindo o mal, a sua face é um refletor de glória. O céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando com o Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2.000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno devia chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá.
grito brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando os cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. Aleluia. Também sou da igreja com a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Que o Senhor ele possa se fazer presente nesse momento e que possamos agradecer a Deus por mais um ano da nossa casa. Amém? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazie de mim, esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Glória a Deus, irmãos. Eu sempre, fico aqui, com a mente, irmãos, com um saudosismo, em ver os amados aí louvando ao Senhor, tá certo? Mas eu creio, irmãos, que dentro em breve, esse é o desejo do coração de todos nós, estarmos juntos, no templo, celebrando ao Senhor. Mas enquanto não acontece, irmãos, nós vamos aqui usando os canais da internet, junto aí com o Ministério do Louvor, cantando louvores ao Senhor e sentindo, irmãos, a presença do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, minha gratidão ao Senhor por vocês, Ministério do Louvor, bem-aventurados. Nesse instante, irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus. E agora nós vamos ouvir, irmãos, um jogral, nós vamos assistir um jogral desenvolvido pela mocidade da igreja, Fomos vasculhando aí, irmãos, os nossos registros, encontramos, irmãos, esse jogral que foi uma bênção e com certeza será também uma bênção no dia de hoje. Deus há também de ministrar ao teu coração. Vamos ouvir, irmãos, e matar um pouco da saudade, da mocidade da igreja, tá certo? Vamos continuar na presença do Senhor nosso Deus. Bíblia Diz a ciência que a pedra é forte. Mas eu digo que mais forte do que a pedra é o ferro que esmiuça a pedra. Diz a ciência que o ferro é forte. Mas eu digo que mais forte do que o ferro é o fogo que derrete o ferro. Diz a ciência que o fogo é forte. Mas eu digo que mais forte do que o fogo é a água que apaga o fogo. Diz a ciência que a água é forte. Mas eu digo que mais forte do que a água são as nuvens que pegam as águas, levam para os mais altos montes e as transformam em chuva. Diz a ciência que as nuvens são fortes. Mas eu digo que mais forte do que as nuvens são os ventos que levam as nuvens para os mais altos montes. Diz a ciência que os ventos são fortes. Mas eu digo que mais forte do que os ventos são os montes que recebem o aguaceiro da chuva, mas permanecem firmes. Diz a ciência que os montes são fortes. Mas eu digo que mais forte do que os montes são os homens que terraplanam os montes. Diz a ciência que os homens são fortes. Mas eu digo que mais forte do que o homem é a morte que mata o homem. Nem preto, nem branco, nem livre, nem cego, nem rico, nem pobre, que ainda não leva à sepultura. Diz a ciência que a morte é forte. Mas eu digo que mais forte do que a morte é o meu Jesus que venceu a morte. Estou convencido, porque a Bíblia é o mapa do criado, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, o mapa do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas do inferno são descobertas. E o mais forte é Jesus, que morreu, ressuscitou e está vivo no céu para todos sempre. Amém. Bonito, não é, irmãos? Esse desafio entre a ciência, e a Bíblia. Mas com certeza a Bíblia, irmãos, continua sendo, vitoriosa sobre todas as coisas. Vendo aí, irmãos, os jovens, muitos já estão, mais amadurecidos, vamos pensar assim, tá certo? Mas desde cedo aí contribuindo com a casa, com a obra do Senhor, tá certo? E, irmãos, que nós possamos estar com essa verdade plantada em nosso coração, que pode, irmãos, passar céus e terras. Mas a palavra do Senhor, essa assim permanece. E ao longo desses 11 anos, irmãos, que aqui estamos, nós podemos enxergar a palavra de Deus, irmãos, florescendo no coração dos irmãos, florescendo aí na comunidade do Cordeiro, na torre, irmãos. Tudo isso, irmãos, é o poder do Evangelho. E nós, irmãos, enquanto igreja do Senhor, nós somos chamados exatamente para isso. Para continuar, irmãos, anunciando essas verdades, confrontando, irmãos, quem quiser, irmãos, à luz do Evangelho, tá certo? E por quê? Você pode perguntar. Porque, irmãos, nós estamos com a palavra da verdade. Não, irmãos? E quando estamos com a verdade, quando estamos com o Senhor Deus, irmãos, não há nada nem ninguém que possa, irmãos, impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Então, irmãos, glorifico ao Senhor pela mocidade da igreja, um trabalho muito bem feito, a época em que esse jogral foi desenvolvido, que continua, irmãos, trazendo verdades aos nossos corações. Nesse instante, irmãos, ainda com esse sentimento de louvor a Deus,
nós vamos rever também, irmãos, o Ministério de Gestos, primícias, irmãos, louvando ao Senhor nosso Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer Graças a Deus, irmãos, né, as crianças aí no Ministério de Gestos Primícias, né, louvando ao Senhor.
Bom é matar a saudade, né? Dessas meninas abençoadas pelo Senhor nosso Deus, né? Nós vamos seguir a programação, irmãos, né, nesse dia festivo, né? Continuando rendendo graças ao Senhor nosso Deus. Aí está a família agora toda aqui reunida, e cada um quer deixar também uma palavra de louvor a Deus por mais um ano da nossa igreja, né, aqui em Cordeiro. Mariana. A paz do Senhor, irmãos, tudo bom com vocês? Um beijo. Feliz aniversário para a igreja. Paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje é uma data muito especial para a gente, né? Nossa pequena igrejinha está fazendo 11 anos. E eu sou muito grata a Deus por ter vocês na minha vida. E eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem vocês, sem a igreja. Um grande beijo, amo muito vocês. Graça e paz, irmãos. Então, para completar essa programação, nós escolhemos algumas pessoas que fizeram parte da história da nossa igreja. Então, ela vai ter uma mensagem especial para cada um de vocês. Deus abençoe. Até mais, irmãos. Até mais, irmãos. Eu quero saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo os irmãos da Igreja Batista Central aqui no Cordeiro. Quero, irmãos, parabenizar vocês pelos 11 anos, né, de existência desse trabalho no bairro do Cordeiro. Na verdade, meus amados irmãos, o aniversário, né, da igreja, né, da congregação, há uns anos atrás, na verdade, era no mês de abril, né? A igreja está fazendo 11 anos, localizada aí na Avenida Dr. João Lacerda, né, 144. Mas, na verdade, o trabalho aí, irmãos, tem muito mais. Ou seja, a igreja aí tem 22 anos de existência. Ou seja, a igreja, na verdade, ela se iniciou no dia 13 de abril de 1998. Ou seja, a igreja, o trabalho tem 22 anos. Começou, como alguns irmãos sabem, eu quero só lembrar, começou na casa do pastor João Jorge Rodrigues. Isso, irmãos, em 1998. E, irmãos, esse trabalho começou na casa dele, ele reunindo as pessoas. A esposa dele tinha uma escolinha particular, e funcionava durante o dia e à noite. Então ele começou a utilizar o espaço da sua casa para culto no lar, né? E aí as pessoas foram chegando e se formou então o primeiro grupo, composto de mais ou menos umas 15 pessoas, 15 irmãos, e esses irmãos foram os pioneiros, junto com o pastor João Rodrigues, irmãos. A irmã Lenira, a saudosa, né, serva de Deus, irmã Lenira, diaconisa irmã Lenira, junto com as suas filhas, junto com os seus netos, a sua família estava ali participando do começo. O Guilherme estava naquele período, né? O Otton, a irmã Conceição e outros irmãos que foram ali os primeiros irmãos que começaram aí o trabalho, exatamente há 22 anos atrás. E, meus amados irmãos, a igreja, depois de um período de mais ou menos um ano, saiu então lá da casa do pastor João Rodrigues, e aí foi alugado ali um local lá na vila, né? Isso um ano depois, em 1999. Então, de 1999 a 2009, a igreja ficou localizada lá na vila, né? E depois de um período com o pastor Jorge Rodrigues, veio, né, e não podemos deixar de fazer menção, esteve atuando o pastor Gleison, irmãos, passou um período aí
de mais ou menos 2 ou 3 anos, o pastor Gleison, que hoje é pastor da Igreja Batista em Ribeirão. Depois do pastor Gleison, irmãos, veio o pastor Gilberto, que está hoje no Rio Grande do Norte, também ficou um período ali. E depois de Gilberto veio o seminarista Cleiton, que ficou um período também à frente do trabalho junto com o seminarista Alberto. E eu estou fazendo menção dessas pessoas, irmãos, porque é questão de honra, de honrá-los, né? Eles participaram, eles trabalharam, eles estiveram aí à frente do trabalho nesse período em que a igreja ficou ali na vida. E depois, irmãos, aí foi quando a igreja se mudou. Aí o pastor Marcos Antes já tinha chegado, passou um ano mais ou menos lá na vila, isso em 2009. Quando foi 2009, irmãos, a igreja passou para cá, veio para cá, para o Cordeiro. Ali já era torre, né? Ali aquela localidade da vila era a torre. E aí o trabalho passou para cá, né? Para o endereço atual. E já era o pastor Marcos Ancho, em 2009. Então, são exatamente 11 anos do trabalho, da existência do trabalho. Então, a minha gratidão a Deus pela vida desses irmãos pioneiros, né? Alguns já estão na glória, né? E nós somos gratos a Deus por esses primeiros irmãos. Quero também ser grato a Deus pela vida desses obreiros que estiveram passando e também ajudaram nesse trabalho, no estabelecimento desse trabalho. E de forma especial a nossa gratidão, não é? Ao pastor Marcos Anderson, que está aí à frente já há 11 anos, né? Junto com a sua esposa, a irmã Andresa, junto com a Melissa e Mariana, fazendo esse trabalho aí com os evangelistas, com os diáconos, homens e mulheres que vieram, né, para poder ajudar e colaborar nessa obra aí, nesse trabalho. E o fruto, o resultado foi um resultado bom, né, para a obra do Senhor aí nesse local. E meus amados irmãos, eu quero deixar, não é, para vocês, para toda a igreja, um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, bastante conhecido. A palavra do Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, capítulo 3, verso 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tem pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero deixar esse versículo da palavra do Senhor para a igreja em comemoração a mais um aniversário e dizer que este versículo ele se aplica aí na Igreja Batista Central do Cordeiro. Se aplica porque, em primeiro lugar, irmãos, eu creio que foi uma porta que Deus abriu. E a história desse trabalho demonstra isso. Deus abriu uma porta. Começando numa casa, começando numa família, irmãos. Assim como a maioria das nossas igrejas, também do passado, a igreja primitiva, irmãos. Muitas igrejas do primeiro século, elas tiveram seu início na casa dos cristãos, dos crentes. E a igreja do Cordeiro não foi diferente. Começou numa casa, começou como uma família, e eu louvo a Deus por isso. Depois cresceu, se tornou hoje uma bênção, né? Um trabalho abençoado que já está, eu creio, estabelecido aí nesse bairro. E, irmãos, realmente foi uma porta que Deus abriu, tem preservado. E o texto aqui diz, conforme a gente leu, né? Pus diante de uma porta, ninguém pode fechar, tem pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eu tenho certeza, o povo de Deus que está aí no Cordeiro, eu diria que, em primeiro lugar, um povo que tem compromisso com a pregação do Evangelho. Durante esses anos vieram
estiveram demonstrando isso, o compromisso com a pregação do Evangelho. Não negaram o nome do Senhor Jesus. A evangelização, o trabalho de impacto foi realizado durante esses anos e muitas vidas foram alcançadas. Então, a igreja, ela, durante a sua história, ela demonstrou isso, compromisso com a pregação das boas novas, compromisso com a pregação do Evangelho. Segundo, irmãos, a igreja, ela também se consolidou com um compromisso com a palavra de Deus, com a doutrina, com o ensino da palavra de Deus. A todas aquelas pessoas que iam chegando e se convertendo. Eles começavam a aprender a verdade. E o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra do Senhor, levou, como acontece em todos os outros lugares do mundo que o Evangelho chega, as pessoas foram libertas, né, da idolatria, da feitiçaria, foram libertas, irmãos, do misticismo, foram libertas, irmãos, das crendices, das superstições. Quando começavam a tomar conhecimento da verdade, da palavra de Deus, através do ensino da doutrina, essas pessoas começaram a viver experiência de mudança de vida e transformação. E isso aconteceu e vem acontecendo através do ensino da palavra de Deus, que tem sido levado a sério pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja. E também, em terceiro e último lugar, irmãos, eu gostaria de dizer que esta igreja, durante a sua história, além do compromisso com a pregação do Evangelho, com o ensino da palavra de Deus, essa igreja, ela também tem feito o seu papel na área social, cuidando das pessoas, ajudando as pessoas. E eu sou testemunha disso, né, de muitos eventos sociais que a igreja realizou durante esses anos, trazendo benefício à comunidade, abençoando pessoas. Evangélicas ou não evangélicas, crentes e não crentes, sem distinção. A igreja ajudou, a igreja abençoou o bairro, porque na verdade foi para isso que ela foi chamada, é o seu papel. Portanto, esse compromisso com o trabalho, a assistência e o trabalho social, essa igreja, ela tem feito isso durante o decorrer da sua história. Portanto, esta porta aberta que Deus abriu, ela vai continuar aberta, ninguém pode fechar, conforme lemos a palavra, né? Portanto, eu gostaria de, com essas palavras, mandar e estar enviando o meu abraço, o meu carinho a todos os irmãos. Infelizmente, esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? Em função desse isolamento social, a gente não pode realizar uma festa como vocês merecem, né? Como gostaria, o pastor Marcos Anderson. Esse ano vai ser diferente. Mas o pastor Marcos Anderson já está aí, né? Se mobilizando para ver uma outra data para que o aniversário da congregação seja realizado. E é justo, né? E eu creio que isso vai acontecer e vamos fazer uma festa bonita para comemorar, junto com os irmãos, né? A gente vai poder então abraçar, se confraternizar, eu tenho certeza disso. E, irmãos, fica então o meu abraço, fica então aí a minha gratidão pela vida de vocês, a gratidão a Deus, a liderança, os diáconos, os evangelistas, a diretoria, as irmãs, os irmãos, os jovens, enfim, todos vocês. A nossa gratidão, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e que esta igreja continue uma igreja forte, uma igreja atuante, uma igreja que está influenciando a comunidade no lugar que ela está inserida. Então,
Que o Senhor vos abençoe. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo também da irmã Vera e de toda a minha família e de todos os irmãos que fazem parte da Igreja Batista Central do Prado 2. Portanto, Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Muito obrigado. Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque muito foram as lutas, todos vocês sabem, mas quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele tira a gente do leito. E quero, em nome de Jesus, parabenizar a igreja por mais um ano de vida. Sei que Deus é bom o tempo todo e logo, logo nós vamos estar juntos e nós possamos ainda viver muitos anos de vida na casa do Senhor. Estou com saudade de todos e quero deixar para a meditação de toda a igreja, de todos nós que somos a igreja do Senhor, o Salmo 106, que diz: Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurado os que guardam a retidão. Mais uma vez, parabéns, parabéns para a nossa igreja. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Central do Cordeiro. Sou a missionária Alda Araújo e estou muito feliz em poder enviar essa saudação pelos 11 anos desta amada igreja. É um privilégio para mim ter sido a primeira missionária adotada pelo Departamento de Missões desta igreja, que tem realizado um trabalho de excelência com muito amor e dedicação. Sinto-me cuidada por vocês. Muito obrigada. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, capítulo 1, os versículos de 3 a 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, continuem realizando a obra do Senhor, porque a recompensa é certa. Vamos realizar com muita alegria. A palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria. E é isso que nós temos feito no campo missionário, em todos os lugares que chegamos. E é um dever de todo cristão pregar esse evangelho. Pastor Marcos Anderson, irmã Andresa, que nunca lhes falte a unção do Senhor para guiar o rebanho que o Senhor os confiou. Parabéns mais uma vez, Igreja do Senhor. Um forte abraço a todos vocês. Meu muito obrigado. Graças a Deus, irmãos, 11 anos aqui em Cordeiro, temos muito a agradecer ao Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, pelas mensagens aí dos nossos irmãos, né? A diaconisa Maria José. Graças a Deus, irmã, é tão bom ver a senhora gozando de saúde. Pode ter certeza que a senhora é muito amada por essa igreja, tá certo? E por isso a gente pensou na senhora, representando aí o corpo de oficiais da igreja, tá certo? Esse momento de louvar a Deus
por mais um ano da congregação. Também, irmãos, ficamos felizes em poder ouvir a missionária Alda, tá certo? Representando aí a parte de missões da nossa igreja, os missionários que são aí, né? Que recebem a contribuição da nossa igreja, tá certo? Então nós louvamos a Deus pela vida de Alda, da missionária Alda e dos missionários, irmãos, que são também, né? Adotados pela congregação, pela igreja, que Deus possa abençoar todos os irmãos aí que estão atuando no campo missionário. Nossa palavra também de louvor, irmãos, ao pastor Alberto, a sua esposa, irmã Vera, a Igreja Batista Central do Curado 2, né, por esse tempo, irmãos, que tem acreditado e confiado no trabalho aqui desenvolvido no bairro do Cordeiro. Muito obrigado, pastor, irmã Vera, igreja. Muito obrigado por tudo, né, que vocês têm feito ao longo desses anos em prol aqui do bairro do Cordeiro, a nossa igreja, a nossa congregação. Irmãos, eu quero agradecer muito a Deus pela sua infinita misericórdia, louvar ao Senhor por ter me escolhido para trabalhar junto com vocês. Saibam, irmãos, que vocês são muito amados por mim, por minha família. Nós entendemos vocês como uma extensão da nossa casa, tá certo? Então, meu louvor a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus por esse chamado da minha vida, estar aqui nesse bairro, junto com pessoas tão abençoadas e abençoadoras. Também, irmãos, louvar a Deus pela vida da minha família, né? Minha esposa, a irmã Andresa, minhas filhas, Melissa, Mariana. Né? Eu trabalho, irmãos, com certeza, com a presença dessas pessoas junto de mim, tem me fortalecido muito. Né? Então, louvo a Deus por Andresa, louvo a Deus por Melissa e louvo a Deus por Mariana. Muito obrigado a vocês, minha família, pelo apoio sempre prestado, tá certo? Aos meus pais também, meu irmão, toda a minha casa, minha família é uma bênção na minha vida. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo, né, em prol, né, do meu chamamento, em prol da minha vida como um todo. Irmãos do Cordeiro, mais uma vez eu vou ficar sempre rasgando seda, porque, irmãos, de fato é um amor muito grande que sentimos por vocês. O nosso desejo é fazer com que Deus possa fazer essa igreja prosperar ainda mais para o louvor da sua glória. Então, Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês, né, que têm entendido o nosso chamado, entendido que a obra pertence a cada um de nós. Então, irmãos, a igreja está de aniversário e nós estamos de parabéns, né? Porque nós é que somos a igreja. Né? Nós é que formamos, irmãos, a Igreja Batista Central do Cordeiro. Então, você está de parabéns, eu estou de parabéns, nós estamos de parabéns. Esse ajuntamento, irmão, chamado de igreja local, é que está completando aqui hoje 11 anos na presença do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Então, sintam-se muito abençoados, abraçados, e que Deus possa fazer com que essa data venha se renovar, irmãos, por muitos e muitos anos, até que Jesus venha nos buscar. Eu quero, nesse instante, irmãos, fazer a leitura da palavra do Senhor, tá certo? Eu já convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo à Igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Só um verso apenas. Enquanto os irmãos se encontram, né, aí na Bíblia Sagrada, tá certo? Romanos 8, 28. Eu quero saudar as pessoas que estão conosco, nos acompanhando pela internet. Muito obrigado pela sua presença. E meu desejo é que você continue conosco até o final do culto. Escuta aí a mensagem de Deus. Tenho certeza que Deus tem algo a falar ao teu coração, o coração da tua família. Hoje é um culto diferente, um culto especial. Nós estamos celebrando ao Senhor por mais um ano dessa casa de oração, a Igreja Batista Central no Cordeiro. E você é muito bem-vindo a estar conosco, tá certo? Também quero fazer menção aos aniversariantes, irmãos, dessa semana. E após a leitura da palavra, nós vamos orar por eles, né? Dia 16, irmãos, fez aniversário o Everton, né? No culto passado, a mãe dele pediu, né, oração lá no chat, mas como o culto é gravado, né? Eu não tinha como interagir com os irmãos, mas registramos aqui, tá certo? O Everton fez
Dia 16 fez 9 anos de idade, é o filho da irmã Ana Isabel, tá certo? A irmã Shirley que fez esse registro, né? Pra gente. Deus abençoe a irmã Shirley, tá certo? Então, dia 16, o irmão Everton fez 9 anos, nós vamos orar por Everton. Dia 18, irmãos, irmã Conceição, a gente orou por ela na terça-feira, assim também como a irmã Nádia, né, que fez aniversário na terça-feira passada, dia 19, tá certo? Então, dia 16, Everton, dia 18, Conceição, dia 19, a irmã Nádia, dia 19 também fez aniversário Ágata, né, filha do Paulo e da irmã Daniele, né, fez aniversário Ágata, Agatinha, né? Dia 21, irmãos, fez aniversário a irmã Sabrina, aqui da nossa igreja. E também, irmãos, dia 21 fez aniversário a minha sobrinha, a irmã Amanda, né? Amandita, como eu gosto de chamar. Fez idade nova. Então vamos orar pelos aniversariantes. Everton, Conceição, Nádia, Ágata, Sabrina e Amanda. E se existe mais alguém aniversariante, Deus possa abençoar a sua vida, tá certo? Mesmo não fazendo menção ao seu nome, mas a gente ora, você coloca aí tua vida no altar de Deus e seja abençoado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? A leitura da palavra, irmãos, assim diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma nova linguagem, né, irmãos? A linguagem internacional. Eu estou trabalhando essa linguagem com vocês por ser mais fácil a compreensão, né, da escrita, da grafia, tá certo? Então, nova linguagem internacional, tá certo? Por isso que você pode dizer, pastor, está diferente aqui do que está escrito na minha Bíblia, mas não é. O sentido é o mesmo, irmão. São as traduções, as versões da Bíblia, tá certo? É uma linguagem mais moderna, tá certo? De melhor compreensão. Então, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor pela leitura da sua palavra e também abençoar os aniversariantes, irmãos, dessa semana, né, os nomes ao qual eu já citei. Everton, Conceição, Nádia, Ágata, Sabrina e Amanda, certo? Feche teus olhos se você puder e vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, na tua presença, como igreja e como teu povo, nós queremos render graças e louvores ao Senhor por mais um momento de culto e de celebração. E hoje, Senhor, de forma especial, nós queremos te agradecer por mais um ano dessa casa de oração. O Senhor tem sido misericordioso para conosco. E nós podemos em tudo ver a tua mão e o teu agir sobre nossas vidas. Como diz o texto, meu Deus, que nós lemos, o Senhor tem um propósito para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos, meu Pai. E nós cremos nos teus projetos, nos teus propósitos sobre a nossa vida e sobre essa casa de oração. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha ministrar a tua palavra e tuas verdades ao coração dos irmãos que nos escutam nessa noite. Visita o coração e a casa de cada um dos teus filhos. Vai derramando a paz necessária e o conforto na alma. Deus, que a tua palavra possa encontrar morada em cada coração. Nesse instante, Senhor, queremos pedir a tua bênção sobre os aniversariantes da semana. Queremos, meu Pai, interceder pelo Everton, pela Conceição, por Nádia, meu Deus, por Ágata, por Sabrina, por Amanda. Deus, que essa data venha se renovar por muitos e muitos anos. Que essas pessoas sejam muito abençoadas, cheias da ação do teu Espírito Santo. Assim, meu Deus, como aqueles que também completaram a idade nova, e nós não fizemos menção aos seus nomes, mas que o Senhor possa visitar a vida de cada um deles nessa hora. Deus, que eles possam gozar de paz, de saúde, das tuas bênçãos. Deus, que essa data se renove, meu Deus, sempre com muita abundância de paz e de alegria e sempre na tua presença. Nós, como igreja, os abençoamos com toda a sorte de bênção. Essa é a nossa oração e súplica, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Hoje, irmãos, como a gente fez menção, estaremos, irmãos, trazendo, né, uma mensagem, né, para que a gente possa entender o sentido de ser igreja, uma vez que estamos hoje comemorando mais um ano da Igreja Batista
central aqui em Cordeiro. E mais uma vez, meu louvor a Deus pela vida de vocês, membros e congregados dessa casa de oração. E também minha palavra de louvor a você que está nos acompanhando, né, e pela internet. Pode ter certeza que Deus ele está aqui na minha casa, mas Ele está agindo na tua vida também. Porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele já está presente. Então, independente, irmãos, da distância física ou geográfica, né, a ação de Deus está na minha vida e vai estar na tua vida também, irmãos. A presença do Senhor está na tua casa, então aproveita, né? Aproveita essa presença maravilhosa, desfruta aí das bênçãos e do privilégio, né, de ter a ação de Deus sobre a tua vida nessa hora, amém? Irmãos, o texto que nós lemos, irmãos, texto, né, que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu à igreja de Roma, irmãos, é muito claro, irmãos, em seu entendimento, né? Todas as coisas, irmãos, elas contribuem, né, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nessa versão que a gente leu, irmão, diz que Deus ele age, né, em favor daqueles que o amam, né? E todos que foram, irmãos, chamados por Deus segundo o seu propósito. E por isso, irmãos, nós pensamos nesse texto para meditar junto com os irmãos nos dias de hoje. Nós somos a igreja do Senhor, amém? E por ser igreja do Senhor, irmãos, nós temos a certeza e a convicção de que Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Então a gente já inicia, irmãos, essa mensagem de hoje, né, dizendo para o teu coração, se você ama ao Senhor, tenha certeza que Deus está agindo na tua vida. Os projetos e os propósitos de Deus, eles vão acontecer. Não é eu que estou dizendo, irmão, não é o pastor. É a própria palavra, é o texto que você leu. Tudo contribui para o bem. O Deus está agindo em favor daquele ao qual o ama. Ao qual, irmãos, ele tem projetos, ao qual ele tem propósito. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Nesse cenário, nesse momento, irmãos, em que o mundo está vivendo esse colapso, né, social, pessoas, irmãos, morrendo, né, crise na economia, crise na saúde, o desafio, irmãos, está lançado. E a gente, irmãos, tem certeza, nós, enquanto igreja, enquanto conhecedores da palavra do Senhor, nós temos certeza, irmãos, que tudo que está acontecendo está no controle do Senhor nosso Deus. Por mais, irmãos, que a calamidade esteja instalada, irmãos, no mundo como um todo, Deus continua no controle da história. E por quê? Porque Ele é Deus. E glorificado seja o nome dEle por tudo isso. Em meio, irmãos, a esse colapso social, em meio a esse colapso na economia, na saúde, irmãos, mas nós cremos que Deus continua agindo em favor daquele ao qual ama, ao qual, irmãos, Ele chamou, ao qual Ele tem propósitos. Então, irmãos, para iniciarmos esse sermão e trazer, irmãos, ainda menção, né, a essa data tão especial na vida aqui dos irmãos do Cordeiro, né, mais um ano dessa casa de oração, eu quero dizer para você, meu irmão, as palavras de Cristo. Jesus falou lá em Mateus capítulo 16, que sobre a igreja do Senhor as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, o diabo, irmãos, como costumam dizer, né, alguns irmãos, ele tem 2 trabalhos, irmãos. É se levantar e cair na minha e na tua vida. O diabo, irmãos, ele não tem força contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Muitas vezes as pessoas têm um entendimento errado, irmãos. Se limitando, né, a palavra de Deus, melhor dizendo, ao templo. Jesus, irmãos, quando disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, não está falando de templo físico, irmãos. Não está falando, irmãos, daquela casa onde a gente se reúne. Jesus está falando de mim e de você. Nós somos a igreja do Senhor. Então, irmãos, precisamos entender nesse dia de hoje, Cordeiro, a igreja aqui em Cordeiro está fazendo aniversário. Mas não são as paredes, como eu disse no início do culto. Quem está fazendo aniversário sou eu e é você, nós que somos a igreja. E sobre essa igreja, irmãos, não existe, né, encantamento, não existe palavra contrária, não existe maldição. E por quê? Porque nós somos igreja do Senhor. Aleluia.
Nós somos igreja do Senhor. Glorificado seja o Senhor por tudo isso. Então, com esse cenário, irmãos, de guerra que a gente está vivendo, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra mim e contra a tua vida. Aí você pode pensar, mas pastor, tem crente que está morrendo na pandemia. Meu irmão, a Bíblia diz que quando um crente, ele morre aqui nessa terra, ele é recebido pelo Senhor, meu irmão. Ele está triunfando com Cristo. Claro que a família sofre, mas isso não quer dizer que o inferno prevaleceu, muito pelo contrário. O irmão guerreou e venceu. Ele recebeu o seu galardão da parte do Senhor, meu irmão. Nós não podemos nos abater, irmãos, com as perdas aqui na terra. E por quê? Porque nosso compromisso é com o céu, irmãos. Quando Jesus exclama isso, é dizendo, olha, o diabo não tem poder nem autoridade sobre a vida da igreja. Você, meu irmão, você que é crente em Cristo, que confia no Senhor e na sua palavra, pode ter certeza, o Espírito Santo, ele habita em você, você é a igreja do Senhor, e você vai ser vencedor em todas as coisas. Estamos, irmão, num momento difícil, fato, mas a igreja permanece de pé para a glória de Deus. O povo do Senhor, o povo escolhido, o povo ao qual é chamado igreja de Deus, o povo permanece de pé. Eu observo, irmãos, a nossa comunidade. Não vou falar da comunidade aí das pessoas, das outras igrejas, da nossa comunidade, os membros, os congregados aqui do Cordeiro. Mesmo, irmãos, com esse distanciamento social, a gente tem se comunicado, a gente tem acompanhado os irmãos. E eu vejo, irmãos, que nós não fomos abalados nem abatidos. Deus continua preservando, irmãos, a nossa paz. E eu louvo a Deus por isso. Temos orado e orado muito por cada um dos irmãos. Para que Deus nos livre do mal. Para que Deus guarde a minha e a tua vida. Para que Deus possa nos dar sabedoria, fechar a nossa boca. Para que Deus nos faça entender, irmãos, que Ele continua no governo de todas as coisas e que nós somos seus filhos e Ele tem cuidado de nós. Para que os irmãos não venham esmorecer na sua caminhada, que os irmãos não venham perder o alvo, a visão do alvo que é agradar o coração do Senhor. E tudo isso, irmãos, nós temos observado. A igreja aqui em Cordeiro é uma bênção e eu amo essa igreja. Glorifico a Deus em fazer parte dessa casa de oração. Glorifico a Deus, irmãos, em Deus ter me colocado no meio de vocês, em conhecer vocês, em poder participar da vida de vocês e vocês poderem participar da minha vida também. E isso é ser igreja, isso é ser família, isso é ser corpo de Cristo. Deus, irmãos, continua agindo, como diz o texto que nós lemos, ao nosso favor. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar essa verdade. E só não enxerga, irmãos, essa verdade, infelizmente, que não consegue se enxergar enquanto igreja. E esse é o grande desafio nosso. O nosso desafio, irmãos, é entender que a igreja somos nós. O nosso desafio é entender, irmãos, que as mãos do Senhor estão sobre a sua igreja, ou seja, as mãos do Senhor estão sobre a mim e sobre a tua vida. Independente das circunstâncias, irmãos, eu sou igreja do Senhor. E quando não há esse entendimento, irmãos, o povo sofre. Quando não há esse entendimento, irmãos, o povo geme. Quando não há esse entendimento que eu sou igreja, o povo fica, irmãos, espalhado como ovelhas sem pastor. E eu quero dizer, irmãos, mesmo com distanciamento social, você tem um pastor. E ele é presente na tua vida. E quem é? É o Senhor Jesus, amém? Jesus é o bom pastor. Jesus tem cuidado de mim e de você. Assim como o salmista disse lá no Salmo 23. O Senhor é o meu, Ele é o teu pastor. E nada tem nos faltado.
Ele é que tem nos guiado para os pastos verdejantes. Ele é que tem nos levado, irmãos, a águas tranquilas. Ele é que tem, irmãos, derramado óleo da unção sobre a nossa cabeça. Ele é que tem, irmãos, sarado as nossas feridas. Ele tem cuidado de nós. Então sofre, irmãos, que não conseguem entender isso. A igreja que não entende que é a igreja sofre, irmãos. A igreja que entende que não é igreja se sente desassistido. Mas a minha palavra aos irmãos aqui em Cordeiro, de forma especial, e a você também que me escuta. Sinta-se cuidado por Deus. Sinta-se igreja do Senhor. Se você se enxergar enquanto igreja de Deus, você vai sentir o cuidado de Deus sobre a tua vida. E nós queremos, irmãos, nesse dia de hoje, falar sobre esses desafios que nós, enquanto igreja, podemos vivenciar, irmãos, esse cenário tão complicado que a gente vive. E quais são os desafios, você pode perguntar? Então, em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que o maior desafio nosso, enquanto igreja, não é a pandemia que está acontecendo. O nosso primeiro, irmãos, e principal desafio, enquanto igreja, porque a pandemia vai passar em nome de Jesus. A crise vai passar porque Deus ele é fiel, irmãos. E isso, como a gente já vem estudado e dito aos irmãos, o que estamos vivendo hoje é cumprimento da profecia. É aquilo que Jesus, irmãos, disse que iria ser a característica do fim. Então, irmãos, enquanto igreja, já éramos para estarmos preparados para esse dia mau. Louvo a Deus pelos irmãos no Cordeiro, irmãos, porque quando a crise chegou, quase, irmãos, que de uma só voz, os irmãos entenderam o momento que estávamos vivendo. E Deus foi tão bom aqui com o povo do Cordeiro, irmãos, que estávamos estudando o livro de Apocalipse. A gente encerra o livro de Apocalipse, irmãos, e a crise chega. E os irmãos têm uma compreensão clara de que isso é sinal da volta do Senhor Jesus. Estive alguns dias aí na casa do irmão Edmilson, um cheiro para o senhor, irmão Edmilson. Saudade é grande, né? E aí, quando eu cheguei na casa do irmão Edmilson, daquele jeito dele, irmão, cheio de fé no coração, ele disse: pastor, tudo que o senhor falou na doutrina está acontecendo, e o senhor disse para o povo estar preparado. Deus é muito bom, irmãos. Está lá escrito na palavra, a gente ainda foi agraciado de ser achado no momento, irmãos, onde a gente estava esmiuçando essas verdades acerca do fim. E o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? A crise vai passar. E essa crise está nos planos do Senhor. Independente, irmãos, se vai demorar ou não vai demorar, eu e você, enquanto igreja, devemos estar preparados e conscientes que isso é um trabalhar de Deus na vida do seu povo. Isso é um trabalhar de Deus, irmãos, no mundo como um todo. E por isso, igreja, a principal crise que a gente vive hoje não é a pandemia. A crise que a gente vive hoje, irmãos, é uma crise de identidade. A igreja do Senhor, irmãos, tem perdido a sua essência, a igreja do Senhor tem perdido a sua identidade, a sua característica, aquilo que o faz ser igreja. Olhando para uma questão espiritual, irmãos, isso é pior do que a pandemia. Pastor, o senhor está dizendo uma coisa, digo, irmãos, porque a pandemia vai passar. Mas se você não tiver com sua identidade, irmãos, cristã, né, em dia, sua vida espiritual não tiver alicerçada na rocha, que é Cristo, é a sua palavra, meu irmão, você vai perecer. Se você não tiver com sua essência cristã, irmãos, né, alinhada com a vontade de Deus, você vai ser pego, irmãos, de calça curta, como diz aí o adágio popular. E Cristo voltando, irmãos, você corre o risco de não ser achado com suas vestes limpas. Tudo isso, irmãos, porque não viveu um cristianismo conforme a Bíblia tem nos orientado.
Nós precisamos, irmãos, entender essa verdade. Desculpa. Nós precisamos, irmãos, entender, né, o agir de Deus, né, sobre as nossas vidas, irmãos. É para que a gente mude de atitude e de comportamento. Nós precisamos entender que eu fui chamado para ser igreja. Eu fui chamado para ser diferente. Eu fui chamado, irmãos, para expressar e manifestar a glória de Deus. Eu fui chamado, irmãos, para, né, ser luz e ser sal. Eu preciso, enquanto igreja, irmãos, manter um padrão, e esse padrão não é determinado pela igreja nem pelo pastor. Esse padrão é determinado pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, estamos vivendo uma crise de identidade. Todos os dias nascem novas denominações, todos os dias surgem novos templos, com vários nomes, vários pastores. Isso, irmãos, para os membros e congregados aqui do Cordeiro, irmãos, a gente sempre trata desse assunto com os irmãos. E na doutrina que estamos vivendo agora, estudando o livro do profeta Malaquias, a gente está falando, irmãos, basicamente sobre isso. Sobre essa falha, irmãos, moral e espiritual acontecendo dentro das igrejas. E, infelizmente, irmãos, partindo dessa liderança pseudo, irmãos, evangélica, pseudo-pastores. O que é isso? São pessoas que se dizem pastores, que constroem, né, a sua igreja, que abre a sua igreja, e que se chama e se denomina evangélica, irmãos, mas que muitas vezes tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Estamos vivendo uma crise, irmãos, de identidade. Muitas igrejas nascendo, muitas denominações nascendo. Muitas pessoas se intitulando pastores, líderes espirituais. E com isso, irmãos, a gente percebe que a igreja tem sido enfraquecida com esse tipo de comportamento social que está acontecendo. Os sociólogos, irmãos, ficam abismados, né? Eu fico olhando as estatísticas, né? Abismado com o número, irmãos, de denominações que surgem a cada ano. E o que chama a atenção dos estudiosos, dos sociólogos, irmãos, é que nascem essas igrejas e eles arrastam a multidão junto com eles. E eles começam a entender, irmãos, que as pessoas, muitos cristãos, muitos crentes, não são fiéis à sua igreja de origem. Então nasceu a igreja B, ela já nasce e leva um bocado de gente. Nasce a igreja C, ela leva um bocado de gente. E são pessoas, irmãos, que já faziam parte de uma outra igreja. Ou seja, os estudiosos também descobriram que existem muitas pessoas dentro das igrejas que não são fiéis às suas igrejas, que não criaram raízes nas suas igrejas. E isso acontece, irmãos, porque muitas pessoas não se sentem parte da sua igreja. Mas glorifico ao Senhor, irmãos. Glorifico ao Senhor e por isso que amo a igreja do Cordeiro. E onde eu chego, eu digo isso, irmãos. Cada vez que eu visito uma outra igreja, eu passo a gostar e amar mais a nossa igreja. Porque eu vejo, irmãos, que são crentes que têm raízes. São crentes, irmãos, que foram, né, doutrinados na palavra de Deus. Que entendem que são igrejas, entendem o compromisso com a sua igreja e respeitam a sua igreja. Irmãos, isso é bênção de Deus. Pastor, e a igreja do Cordeiro é perfeita? Irmão, não existe a igreja perfeita. E por que a igreja não é perfeita? Porque nós somos imperfeitos. E como eu gosto de brincar, irmão, se você encontrar a igreja perfeita, pelo amor de Deus, não vá para essa igreja não. Porque você é imperfeito, você vai bagunçar a igreja perfeita. Não existe, irmãos, a igreja perfeita. E se você achar que existe, deixa ela lá quieta. Porque se você chegar lá, você vai perturbar o juízo do povo. Vai acabar com a perfeição daquela igreja. Não existe, irmãos. Mas dentro das limitações, enquanto ser humano, nós somos muito abençoados. Os nossos irmãos, graças a Deus, irmãos, graças ao Senhor, graças ao Espírito Santo de Deus, que é Ele que convence o homem
né, do pecado. É ele que transforma o coração do homem. Então vejo, irmãos, no Cordeiro com todas as dificuldades que você possa encontrar. Mas é um povo abençoado. É um povo, irmãos, que tem raiz. É um povo, irmãos, que tem uma identidade, sim. Mas também, irmãos, não vamos buscar a perfeição. Buscar a perfeição no outro, irmãos, é loucura. Como eu disse, irmãos, nos estudos anteriores, acho que na doutrina passada, ou no culto passado, né? A gente tem que mandar uma placa no pescoço. Estamos em obras, estamos aqui sendo aperfeiçoados. Mas dentro desse processo de aperfeiçoamento, irmãos, a sua igreja, a Igreja Batista Central do Cordeiro, é uma bênção para a glória de Deus. E por isso, irmãos, a minha alegria em poder celebrar mais um ano junto com vocês. E saber, irmãos, que de alguma forma temos participado, irmãos, né, dessa construção de uma igreja sadia e abençoada. Então, irmãos, a primeira crise que a gente vive hoje é essa crise de identidade. Eu falo da igreja como um todo. A igreja no Brasil, irmãos, ela sofre uma crise de identidade, uma crise ideológica. A segunda crise, irmãos, né, que a gente tem enfrentado enquanto igreja ainda não é a pandemia. É uma crise, irmãos, de resgate às verdades do Evangelho, às verdades bíblicas. Que assim, irmãos, como a perda da característica da essência, isso leva você a uma morte espiritual. A pandemia mata a carne, mas a falta de conhecimento e de doutrina e de palavra mata teu espírito. Isso é mais perigoso. Então a igreja precisa, irmãos, voltar, né? Voltar à sua identidade, voltar à sua essência e voltar à palavra de Deus. Mas, pastor, o que é que o senhor quer dizer? É aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Tantas igrejas, tantas denominações surgindo, tantos pastores, tantas pessoas se intitulando pastores. E a gente para ver, irmãos, o que esse povo tem ensinado à igreja do Senhor é vergonha. A Bíblia passa distante dos púlpitos de muitas igrejas. E digo, irmãos, sem medo de errar, a Bíblia, irmãos, é mais açoitada, mais sofrida nesses púlpitos do que na boca de ateus, muitas vezes. Porque o que estão fazendo, irmãos, em nome de Cristo, estão fazendo em nome do Evangelho, irmãos, é vergonhoso. E por isso a igreja evangélica é tão atacada. Antigamente, irmãos, as pessoas respeitavam a igreja, os crentes, os bíblias. Lá vem os bíblias, já vem os bíblias, lá vem os crentes, respeita, para de fumar, para de beber, não chama palavrão porque o crente está participando. Mas hoje, irmãos, com essa perda essa identidade perdida, né? Essa falta de ensino da palavra de Deus, as verdades da Bíblia, irmãos, jogadas ao vento, as pessoas começam a olhar, irmãos, o cristão, o crente, né, como qualquer um. Não que nós sejamos melhores, né? Mas as pessoas, irmãos, perderam aquele olhar, né, de dizer, poxa, vamos respeitar o crente. Porque, irmãos, muitas vezes os cristãos não se dão respeito, porque não têm identidade, porque, irmãos, não são fundamentados na doutrina e na palavra de Deus. Muitos templos, muitas igrejas e denominações, irmãos, querem o oba-oba, querem, irmãos, a teologia da prosperidade, quer trazer pessoas a todo preço e a todo custo. Trazer pessoas, irmãos, pela festa, pela música, pela dança, né? E pinta a igreja de preto, pinta de azul, e joga jogo de luz, e tem fumaça. Irmãos, isso não sustenta a igreja. Trazer as pessoas, irmãos, através do modismo, trazer pessoas, irmãos, pelo movimento da época,
Isso não sustenta a igreja. O que sustenta pessoas, o que sustenta a igreja é palavra de Deus, é doutrina. Pessoas que estão buscando os templos e as igrejas, irmãos, atrás de benefício, né, de carro, de casa, porque tem uma boa música, porque lá toca rock, porque lá toca funk, porque lá tem jogo de luz, porque lá tem fumaça, porque lá a igreja é toda preta. Irmãos, nada disso, irmãos, né, vai edificar a tua vida. O que vai edificar a vida das pessoas, irmãos, é o estudo, é o entendimento do Evangelho, da palavra de Deus, porque a palavra, irmãos, é que transforma, a palavra é que alimenta, a palavra, irmãos, é que é a bússola para nos apontar o caminho do céu, da salvação. E por isso, irmãos, muitas igrejas que enveredaram por esse caminho hoje estão sofrendo aí com seus templos fechados. Porque agora não tem a fumaça, agora não tem o jogo de luz, agora não tem a chave, o culto da chave, o culto da bênção, agora não tem, porque os templos foram impedidos de estar abertos. Aí agora, irmãos, os pastores estão tudo aí com a mão na cabeça, esses ditos pastores, porque, irmãos, seus membros não têm raiz. Seus membros não foram, doutrinados à luz do Evangelho. Seus membros não entendem o que é ser igreja. Seus membros não se sentem acolhidos e assistidos ou participantes daquela comunidade, porque eles só vão para lá atrás da bênção, eles só vão para lá atrás da música, eles só vão para lá atrás da moda, do momento. Isso é uma crise, irmãos, que a gente está vivendo, que a igreja como um todo está vivendo. Mas glorificado seja o nome do Senhor, irmãos, porque nós aqui no Cordeiro, irmãos, 11 anos, semeando a palavra de Deus no coração das pessoas. Semeando, irmãos, as verdades de Deus no coração das pessoas. Os nossos cultos de doutrinas, irmãos, as pessoas vêm assistir, igreja cheia, quando isso não acontece em muitas igrejas, irmãos. Vez outra, pastores reclamando, o povo não gosta de doutrina, diferente do nosso. Esse problema nós não temos. Escola dominical, a gente ainda sofre um pouco, irmãos, porque muitas pessoas usam o domingo para fazer tudo que está errado. O domingo é o dia do Senhor. Domingo é para estar na igreja, aprendendo a palavra de Deus de manhã, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Mas a gente ainda sofre um pouco com isso. Mas, irmãos, sofre pouco. Mas o culto de doutrina, irmãos, é um culto de ensino, de instrução. O povo vem, o povo participa, o povo tem sede de aprender a palavra de Deus. Culto de intercessão, irmãos, as pessoas participam, as pessoas buscam a presença de Deus. Os cultos durante o dia, irmãos, geralmente a frequência é menor, porque as pessoas têm as suas atividades durante o dia. Mas a gente fica observando, irmãos, qual é a igreja que está lotada a semana toda. É a prosperidade, é a chave, é a rosa, é o sabonete, é porque é preto, é porque tem fumaça. Irmãos, eu quero saber do culto e doutrina. Eu quero saber de crente com compromisso com a palavra de Deus, onde as verdades bíblicas, irmãos, são gravadas no coração das pessoas. A ação do Espírito Santo, irmãos, trata o coração das pessoas. As pessoas entendem que fundamenta e alimenta a sua vida é a palavra de Deus. E essa é uma crise, irmãos, que a igreja hoje vive também, no Brasil e no mundo como um todo. E isso, irmãos, nós precisamos, enquanto igreja, estar, irmãos, combatendo esses problemas que tem acometido aí a igreja no Brasil e no mundo como um todo. E terceiro e último, irmãos, primeiro, a crise de identidade. Segundo, irmãos, uma crise de resgate às verdades bíblicas.
E terceiro, agora sim, irmãos, eu falo dessa pandemia que a gente está vivendo. A pandemia, irmãos, que chegou para fechar os templos, mas não chegou, irmãos, para fechar, né, as ações da igreja do Senhor. Mas, pastor, como? Como eu disse no início, meu irmão, você é a igreja, eu sou a igreja. A igreja continua viva e a igreja continua de pé para a glória de Deus. Vivemos, irmãos, uma crise aí, como eu disse no início, na introdução dessa mensagem, desse sermão. Vivemos uma crise, irmão, social e o mundo está sofrendo. Fato. Pastor, o senhor não está sofrendo? Estou sofrendo também, meu irmão. Eu sou igreja e eu sabia que isso ia respingar em mim também, porque a Bíblia diz que eu teria aflição. Jesus disse, irmãos, que o sol nasce para justos e injustos. E quando, irmãos, vem a tempestade, também vem para justos e também vem para injustos. Mas, como eu disse no início, irmãos, nada disso tem a ver com as portas do inferno na minha vida. Misericórdia. O diabo, irmãos, ele tem que respeitar a igreja do Senhor. Então, irmãos, a crise, irmãos, vinda pela pandemia, ela não vem, irmãos, né, para esmagar o povo de Deus, como alguns dizem. Misericórdia. É como eu disse no culto de doutrina uns 20 dias atrás. Né? O diabo, irmãos, fechei as igrejas. E Jesus vai e diz, eu abri uma igreja em cada casa. Porque agora as famílias passaram a orar mais. O culto doméstico que estava perdido em muitas casas, ele retornou. Os templos fechados, irmãos, fez com que muitos cristãos começassem a vivenciar o culto junto com sua família, marido, mulher, menino. Os templos fechados, irmãos, fez com que a igreja abrisse esse canal de comunicação na sua sala agora aí, ó, onde você está. Na praça, ou no carro, ou na rua. Os templos fechados, irmãos, fez com que a igreja avançasse, irmãos, em muitos lugares onde ela não tinha chegado. Quantas igrejas, quantas casas, irmãos, não está sendo transmitido esse culto agora? Quantas pessoas, irmãos, não nos acompanham pela internet agora? Então, o templo foi fechado, sim, mas a porta foi aberta, irmãos, em muitos canais, em muitas casas. Irmãos, esses cultos que a gente está transmitindo, essas mensagens que a gente manda diariamente para vocês, irmãos, tem gente na África acompanhando, gente na Índia acompanhando, gente no continente central, aqui na América Central acompanhando, gente na América do Norte acompanhando. Irmãos, o templo está fechado, mas a igreja continua trabalhando, a igreja continua viva, a igreja continua de pé para a glória de Deus. Pastor, e como é que você sabe tudo isso? Porque o Facebook, irmão, nos diz. As pessoas pedindo aí para ser amigo, as pessoas conversando comigo em inglês. Eu já estava brincando essa semana com a mocidade da igreja. Os irmãos, né, indianos, africanos, americanos, né, falando inglês, falando comigo, e eu só digo oi, porque eu não sei falar o idioma dessas pessoas. Até arrisquei, irmãos, indo para o tradutor, mas é muito trabalho. Mas, irmãos, a congregação em Cordeiro, irmão, chegou aí aos 4 cantos do mundo, através das redes, irmãos, sociais, através da internet. Então a pandemia chegou, irmãos, fechou o templo, mas a igreja continua trabalhando, o Cordeiro continua trabalhando, o Cordeiro continua agindo. Cordeiro, irmãos, a igreja aqui em Cordeiro continua anunciando as verdades do Evangelho. Enquanto muitos pastores estão aí com a mão na cabeça, chorando, sofrendo, porque o povo não contribui, o povo não dizima, a gente continua, irmãos, com os mesmos compromissos e honrando todos eles, porque vocês entenderam, irmãos, que a fidelidade ao Senhor está em primeiro lugar.
Em meio à crise, irmãos, vocês permanecem fiéis. Então as ações continuam, irmãos. As ações continuam. O pastor continua trabalhando, os oficiais continuam trabalhando, a ação social continua trabalhando até mais, porque mais pessoas precisando de ajuda nesse momento de crise. Os acompanhamentos, irmãos, não podem ser presenciais por conta do distanciamento social, mas a gente acompanha pela internet, pelo telefone, pelo WhatsApp. Vocês aí na comunidade, irmãos, se ajudam entre si. A igreja continua trabalhando, irmãos. A crise chegou. O templo foi fechado. O templo foi fechado. Mas a igreja continua trabalhando. Mocidade se reunindo virtualmente, participei essa semana. Mulheres se reunindo virtualmente, acompanhei aí pelas redes sociais. Pastor todo dia manda uma mensagem aí da palavra de Deus e dizer não desista, continue na caminhada. Tudo isso, irmãos, é a igreja dizendo, a pandemia está aí, ó, causando pânico, mas a igreja continua de pé para a glória de Deus. Trabalhando, irmãos. E digo para vocês, se brincar, estamos trabalhando muito mais do que quando o tempo estava aberto. Por incrível que pareça. Você pode perguntar, como é que isso funciona? Porque, irmãos, a partir do momento que a gente não pode ir para o templo, se reunir lá com os irmãos, então a gente precisa trabalhar acompanhando as pessoas, acompanhando vocês. Assistindo vocês à distância. Isso dá trabalho. A gente precisa, irmãos, né? Tá procurando algo, né, para poder, né, trazer, né, vocês mais para perto da gente, né, mesmo pelos canais da internet e da comunicação. Existe um povo, irmão, que está trabalhando os bastidores para que esse culto aconteça. Tudo isso é trabalho, irmãos. Trabalho que a gente não estava acostumado. É como eu gosto de dizer, a igreja está se reinventando. Estamos aprendendo, irmãos, um novo jeito de fazer as coisas que fazíamos, mas agora de forma diferente. Então o pastor agora tem que perder o medo da câmera. Tudo que eu não queria. Algum tempo atrás, né, as irmãs ficavam, né? Alguns irmãos, pastor, grava vídeos, que o senhor não faz um canal no YouTube, eu sempre me esquivava, que não queria, que não tinha jeito, que eu sou tímido. Mas agora estou aqui, irmãos, todos os dias falando para vocês. A gente teve que se reinventar. Transmissão de culto, irmãos. A gente teve que aprender, a gente teve que se reinventar. Deus levantou aí essas mulheres valorosas, né? Rose e Priscila, né? Que se dispuseram, irmãos, a aprender e colocar esse barco aí na água para ele andar, irmãos. Então dizer que a pandemia parou a igreja, misericórdia. Parou crente sem raiz. Parou igreja sem raiz. Parou igreja, irmãos, que não estava alicerçado na palavra de Deus. Parou igreja, irmãos, que estava sem identidade. Parou igreja, irmãos, que não tinha compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Esse povo está sofrendo de verdade. Tem pastores aí chorando porque a igreja foi fechada. Tem pastores chorando aí porque o povo foi embora no momento da crise. Mas a gente, irmãos, o povo no Cordeiro, nós continuamos de pé. As portas, irmãos, do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O templo está fechado, mas a igreja está viva para a glória de Deus. Estamos vivos, estamos trabalhando, estamos, irmãos, invadindo, sim, as regiões espirituais, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E como eu disse, irmãos, saímos do bairro do Cordeiro, estamos no mundo. Estamos no mundo, irmãos. Saímos, irmãos, da limitação aqui, ó, das 4 paredes. E agora não tem mais parede, o mundo, irmãos. E quem chegou?
Nós chegamos. A Igreja Batista Central do Cordeiro, nós chegamos, irmãos. Em 11 anos, Deus já tinha nos levado a muitos lugares, irmãos. Através de missões, como a gente tem investido, através dos missionários que a gente tem abençoado. Mas agora você está indo junto conosco. É um novo jeito, irmãos, de fazer. E em tudo eu vejo o agir de Deus. A pandemia, irmãos, essa crise vai nos ensinar muitas verdades. Primeiro é você entender a importância do templo. O quanto faz falta, irmãos, estar junto de vocês. O quanto faz falta, irmãos, a comunhão física. Então, quando a gente voltar, irmãos, que você possa lembrar desses dias e dizer: eu amo a casa do Senhor. Que você possa, assim como o salmista, quando disseram: vamos para a casa de Deus, eu vou pulando, eu me alegrei quando o povo me disse: vamos à casa do Senhor. Nunca esse texto dos Salmos vai ser tão vivo, irmãos, quando a gente puder se reunir novamente no templo. Então a pandemia está me dizendo e te dizendo exatamente isso. Ame a sua igreja local, valorize os encontros presenciais, porque quando você não puder participar dele, você vai saber o quanto é doloroso. A pandemia tem nos ensinado, irmãos, que eu posso continuar agindo como igreja, porque eu sou igreja, independente de estar dentro do templo. A pandemia me ensinou, irmãos, que eu posso estar em comunhão junto com você, mesmo distante geograficamente. Mas isso, irmãos, me aproxima de vocês de alguma forma e vocês de mim. A pandemia, irmãos, ensinou agora a igreja como um todo. Se o desejo de Deus, irmãos, era que o mundo soubesse de Jesus e conhecesse Jesus, agora o canal foi aberto. A Bíblia diz, irmãos, que uma das coisas que precisam acontecer para que Cristo venha voltar e buscar o seu povo é quando todas as pessoas tiverem ouvido falar de Jesus. E agora, irmãos, aqui na minha casa, a gente consegue chegar no mundo como um todo. Veja o agir de Deus através dessa pandemia. Veja o agir de Deus, irmãos, através da crise. Então, tudo isso, irmãos, eu tenho refletido e convido você a refletir também. Deus está, irmãos, balançando o seu povo. Deus está balançando essa terra, irmãos, mas eu penso que de forma especial, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça, como está lá em Apocalipse. Deus está balançando o seu povo e dizendo: olha aí, vocês vão sim evangelizar, ir por todo mundo, estamos indo. Estamos indo enquanto igreja, estamos indo através da internet, estamos anunciando. A igreja, irmãos, aqui em Cordeiro, está de parabéns por mais um ano de vida. E está de parabéns, irmãos, porque não se abateu em meio à pandemia. O anúncio, irmãos, era 15 dias. A gente se programou para 15 dias. Depois se estendeu para 30, se estendeu para 45. Estamos a 60 dias, irmãos. 2 meses. Escolas fechadas, mercados fechados, o templo fechado. Mas a gente continua trabalhando, a igreja continua de pé. E penso, irmãos, que serão mais 30 dias. Pastor, você pode estar aí. Mas é verdade, irmão. Eu acredito que em junho a gente ainda não consiga se reunir. E todo o planejamento que fiz, irmãos, o meu replanejamento, né? Porque eu replanejei para 15 dias. Depois replanejei para 30. Replanejamos, irmãos, para 60. E agora, irmãos, é replanejar para julho. E pedindo a Deus que nos ajude, irmãos, que o mundo entenda que só o Senhor é Deus e que a igreja entenda, que nós venhamos entender
o que Deus quer, irmãos, nos ensinar com essa crise que está acontecendo. Então, irmãos, mais uma vez, parabéns, povo do Cordeiro, povo abençoado, povo amado. Vocês são bênção de Deus. Pastor, eu sou tão complicado, eu também sou. Somos muito abençoados. A igreja no Cordeiro é muito abençoada. As pessoas que passam, irmãos, pela nossa igreja, é como nosso diácono gosta de brincar. Bebeu da água do Cordeiro, volta para beber de novo. E tudo isso, irmãos, é bênção de Deus, é ação do Espírito Santo na vida de cada um dos amados. Tá certo? Meu louvor a Deus mais uma vez por vocês. Parabéns, por construírem uma igreja tão bonita, que é a Igreja do Cordeiro. Construírem, irmãos, porque é um trabalho realmente de muitas mãos. Então, meu louvor a Deus, né? Pelos membros, pelos congregados, meu louvor a Deus aos presidentes de departamentos, minha gratidão aos oficiais dessa casa, os evangelistas, os diáconos, auxiliares, né? Meu louvor a Deus mais uma vez pela minha família, Andresa, Melissa, Mariana. Vocês são bênção de Deus. Tá? Muito abençoados, muito amados. E eu tenho certeza que Deus vai fazer, irmãos, essa igreja ainda florescer ainda mais para o louvor da sua glória. As promessas estão aí, irmãos. E como diz o texto que nós lemos, tá? Tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. O Deus, ele age na vida daquele que o ama. Aquele a qual Deus tem projeto, tem propósito, esse, irmãos, vai florescer para a glória de Deus. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Um beijo gigante, no coração de vocês, tá certo? Irmãos que nos escutam, é carinho mesmo, é amor que a gente tem um pelo outro aqui nessa igreja. Sintam-se beijados, abraçados, amados, por Deus e por mim, por minha família. Eu quero orar, irmãos, encerrando o culto na presença do Senhor e lembrando também, antes de orar, né? A gente fez a menção, irmãos, esse dia, porque como eu disse aos irmãos, a gente tinha se programado para junho fazer esse culto festivo, mas como, irmãos, o cenário está me mostrando que a gente não vai se reunir, então a gente decidiu fazer a menção, do dia de hoje, tá certo? Então a gente fez aí, procurou fazer um culto diferente, com a participação do pastor Alberto, da missionária, diaconisa, tá certo? Poderíamos fazer até mais, irmão. Mas o processo, da rede, a gente não quis arriscar, tá certo? E não conseguir transmitir um vídeo mais pesado, vamos pensar assim, para os irmãos. A gente fez algo mais simples, irmãos, mas fazendo menção a esse dia que é muito importante, especial. Mas assim como o pastor Alberto mencionou, e a gente já vem tratando isso com vocês, assim que a gente puder, irmão, se reunir novamente, nós vamos fazer uma grande festa assim de louvor ao Senhor, pelos 11 anos dessa casa de oração. E o presente que nós recebemos esse ano, foi a nomenclatura. Até o mês passado nós éramos congregação, Congregação Batista Central do Cordeiro. E a gente conversou com o pastor Alberto, irmãos, e a gente passou a chamar-se Igreja Batista Central do Cordeiro. Você pode perguntar, por que isso? Qual é a diferença? Primeiro, irmãos, que a gente quer organizar toda uma documentação já com essa nova nomenclatura. Então, mudar a fachada, ver questão de documentos. Então, a gente achou, irmãos, melhor já trabalhar com um nome definitivo. Então, o pastor Alberto, irmãos, ele entendeu e acolheu a solicitação. Então, um presente, irmãos, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, é agora mudar de nome, Chegamos à maior idade, vamos pensar assim, certo? E aí a gente deixa de ser chamado de congregação e passa a se chamar igreja. Mas como a gente já explicou aos irmãos, continuamos filiados e ligados à Igreja Central do Curado 2, a nossa igreja mãe. Tá certo? Vamos orar. Orar encerrando o culto na presença do Senhor. Tá certo?
Antes de orar, já peço a tua ajuda em se inscrever, tá certo? No nosso canal, se inscreve, tá tudo aqui embaixo, né, irmãos? Aí da tela do seu computador, do seu celular, ou até na TV. Então se inscreve aí no canal, deixa o teu like, né, o teu sinal de ok, ativa o sino, né, toca o sino que aparece e compartilha, irmãos, né? Compartilha aí esse culto para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante? Essa oração, mais uma vez, orando pela irmã Mônica. Graças a Deus ela tem, né, avançado, né, tem melhorado, tá certo? Cada vez mais os médicos vêm diminuindo, né, a questão de medicação, de sedação, tá certo? E Deus ele está agindo sim em favor da sua filha. Também tem confortado aí o coração do esposo, né, nosso evangelista abençoado, Marcelo Batista. Então a gente continua orando por irmã Mônica, por Marcelo, abençoando também a vida da nossa irmã Milena, tá certo? Para que Deus possa restaurar também a saúde de Milena, guardar também a sua família do mal. E tantos irmãos que têm aí sido acometidos, né, irmãos, com esse vírus, com Covid-19, mas que Deus possa agir com misericórdia sobre a nossa vida, guardar a nossa casa do mal, nosso povo do mal. Esse é o desejo do nosso coração. Se você está enfermo, coloca aí tua vida no altar de Deus, tá certo? Está com alguma dificuldade, né? Coloca aí tua vida no altar de Deus. Nós vamos fazer uma súplica, um clamor nesse instante pela tua vida. Em seguida, a gente impetra a bênção dos apóstolos, abençoando sua vida, sua casa e a sua família. Nós vamos, irmãos, fazer essa oração intercessória, também uma oração de louvor ao Senhor pelos 11 anos dessa casa, tá certo? Nós temos muito o que agradecer ao Senhor nosso Deus. Feche os teus olhos, se você puder, nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja queremos render graças e louvores ao Senhor por mais um culto, meu Deus, de celebração ao teu nome. E hoje, meu Deus, de forma especial, nós te louvamos por mais um ano dessa casa de oração, pela Igreja Batista Central aqui em Cordeiro. Muito obrigado, meu Deus, por esse templo, por esse ajuntamento de pessoas. Obrigado pelos membros, os congregados, amigos, a vizinhança, meu Pai, que tem nos abençoado, meu Deus, que tem contribuído com essa obra, que o Senhor possa devolver, meu Deus, em dobro todo o carinho que sempre é demonstrado sobre a igreja, sobre os trabalhos que por aqui é realizado e desenvolvido. Abençoa, meu Deus, os membros, os congregados, a sua família, seus projetos. Abençoa, meu Pai, os irmãos que nos escutam, independente da sua igreja, da sua denominação, que eles sejam muito abençoados pelo Senhor. Entra com salvação lá, com libertação na família. Deus derrama a paz necessária, o consolo na alma, no espírito. Deus, nesse instante eu quero interceder pela tua filha, irmã Mônica, Milena. Restaura a saúde das tuas servas, meu Pai. Guarda a sua família do mal, também da contaminação. Visita, meu Deus, aquele que sofre, aquele que chora, aquele que foi acometido, meu Deus, por essa virose, Deus, por esse vírus, melhor dizendo, que o Senhor possa agir de misericórdia e restaure a saúde do teu povo para o louvor do teu nome. Pai, nós queremos mais uma vez expressar a nossa gratidão ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, expressar a nossa gratidão por essa casa de oração, pelo teu povo. Eu te peço, Senhor, uma semana de paz, uma semana de bênção, que o Senhor possa, meu Deus, nos proporcionar, meu Deus, uma noite de sono abençoada, um sono, meu Deus, renovador e de descanso na tua presença. Eu quero declarar a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo estejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem, abençoe e seja abençoado pela palavra do Senhor.